Finalmente está chegando a hora do UFC 284 e neste vídeo eu vou falar o meu palpite final para a luta entre Islam Makhachev e Alexander Volkanovski. Por que meu palpite final, né? Eu já expliquei aqui várias vezes que quando eu vou dar um palpite, quando vocês me perguntam, quer aquele palpite do nada, quer aquele chute, às vezes eu tenho uma opinião. Quando eu paro para dar uma olhada em estatística, para reassistir as lutas mais recentes, às vezes para trazer um vídeo aqui para vocês, ou quando eu converso com outras pessoas e tal, às vezes acontece de eu mudar de opinião, né? Eu já falei várias vezes aqui isso, e inclusive às vezes mudando de opinião eu acabei acertando um palpite. Um exemplo que eu sempre lembro onde aconteceu isso foi Tony Ferguson e Justin Gaethje, né? Meu palpite de preliminar ali na época que foi cogitada a luta, que fecharam a luta, era Tony Ferguson, e aí eu fui trazer um vídeo aqui pra vocês detalhando o meu palpite, comecei a reassistir, tira print daqui, tira print de lá, e aí minha conclusão foi de que o Justin Gaethje ia ganhar, né? E naquela época o Justin Gaethje era zebra, bem zebra, né? E eu mudei meu palpite e acabei acertando. Então às vezes acontece, às vezes eu posso mudar e errar também. Então nesse vídeo, depois de muito tempo aí, eu nem ia fazer esse vídeo pra falar a verdade, tá? Mas enfim, eu decidi fazer e eu vou dar aqui meu palpite final. Mas antes eu quero lembrar o meu primeiro palpite, né? Eu falei em vários vídeos aqui porque pra mim o Makhachev era favorito. Lá no podcast do MMA hoje eu dei o palpite de Makhachev por finalização no segundo round ou no terceiro, acho que foi no terceiro. Só que lá foi o que eu acabei de falar, a gente pega várias lutas e dá o palpite ali na hora tal e acaba é um chute, né? Não tem muita análise ali porque a gente pega a luta na hora, inclusive, pra decidir e tal. E dessa vez eu decidi fazer esse vídeo no meu palpite final. Por quê? Porque eu não vou de Makhachev. Não vai ser meu palpite pra aposta, inclusive. Eu vou falar aqui meu palpite final, que inclusive é o que eu vou apostar, mas não recomendo que você siga o que eu vou falar aqui. Tire as suas próprias conclusões. Eu já perdi dinheiro apostando, já ganhei também, mas quero deixar claro aqui pra você não simplesmente copiar o meu palpite ou de outra pessoa, pense com sua própria cabeça. Beleza? Então, meu palpite, eu vou falar ele agora, depois eu vou só explicar. É não é. É Alexander Volkanovski por decisão. Eu acho que sim que o Volkanovski vai vencer e na decisão. E por que que eu cheguei nessa conclusão agora do nada? Não foi muito do nada, né? Mas, o que acontece? Eu posso estar errado, né? Mas o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Volkanovski, como eu já falei, eu vou aqui listar algumas características dele, né? Ele é um cara muito baixo, então ele tem o centro de gravidade mais baixo, o que facilita ele defender quedas ali. Ele tem uma explosão muscular absurda, ele é muito forte, e isso ajuda também a defender queda, defender o jogo de grade ali, jogo de pressão. Então é uma característica boa. Ele que veio do rugby, tá acostumado a fazer esse corpo a corpo e tal. Outra característica, ele tem um condicionamento físico muito bom. Mesmo tendo muita explosão muscular, sendo muito forte e rápido, ainda assim, por algum mistério da humanidade, ele ainda tem gás, combustível, condicionamento físico. Ele consegue fazer isso, não só a isometria, mas o fôlego, né? Ele consegue manter isso por 5 rounds, o que é surreal. Ele conseguiu ter ritmo para lutar freneticamente com o Max Holloway 3 vezes e ganhar as 3 vezes. Aliás, outra característica importante que ele usou contra o Holloway, por exemplo, é o bom uso da envergadura, que a envergadura dele é muito maior do que o padrão para a altura dele. Então ele tem envergadura e sabe usar, o que é o mais importante. Ele tem um dos maiores volumes de golpe, né, de todos os atletas do UFC. Então, além dele controlar a distância, movimentar bem, ter potência nos golpes, ele ainda tem muito volume e também não é tão atingido. Se a gente pega o saldo, a quantidade de golpes que ele dá e a quantidade de golpes que ele toma, ele tem um saldo muito interessante. Então tem muitas características ali para eu achar que ele até pode ser derrubado, mas não vão ser tantas vezes e ele deve conseguir se levantar. E se não se levantar, deve fazer o que precisa ali para travar. E eu vi muitos vídeos dele treinando, que foi isso que também foi chamando a minha atenção, treinando com caras muito grandes e pesados, caras bem mais pesados do que peso leve, e ele defendendo queda, e às vezes até derrubando. Então, assim, eu acho que vai ser uma luta bem interessante. Do lado do Makhachev, lógico, a luta é equilibrada, então a gente tem... Equilibrada do meu ponto de vista, né? Porque para as bolsas não é. Tem o Makhachev com o recorde de menos golpes absorvidos de todos os atletas, mas acho que essa é uma estatística que o Volkanovski vai dar uma estragada, né? Porque o Makhachev realmente não toma muitos golpes e nem conecta muitos, porque ele sempre derruba e tal, e faz aquele jogo que a gente já conhece. Inclusive, o tempo de luta do Makhachev é baixo, né? É cerca de 9 minutos. A gente tem o Volkanovski com média de 16 minutos. Então, a gente tem uma experiência em lutas mais longas a favor do Volkanovski. E esse é o ponto-chave pro meu palpite. Por que eu acho que o Makhachev não vai vencer? E por que eu acho que o Volkanovski vence e provavelmente na decisão? Porque eu acho que o Makhachev não vai conseguir manter pressão e ritmo por 25 minutos. Eu acho que manter pressão em 25 minutos com atletas ali de nível médio
é uma coisa. Manter 25 minutos de pressão com um cara como o Volkanovski, tem explosão, velocidade, tem envergadura para ficar te batendo ali na distância, volume de golpe, enfim, todas essas características, fica muito difícil. Então, eu já vi o Makhachev ali em lutas, né, que segundo round ele já começa a dar aquela respiração mais profunda, já começa a ficar bem desgastado. Então, eu acho que esse vai ser o ponto-chave. Eu acho que o Makhachev vai conseguir uma queda ou outra, vai controlar um pouco, pode até ganhar o primeiro, às vezes um segundo round ali e tal, enquanto ele vai ter essa força, esse gás para fazer o jogo dele, mas eu acho que com o decorrer da luta ele vai se desgastar e o Volkanovski vai acabar na pontuação ali, com a luta durando, vai conseguir ter vantagem e vencer numa decisão. Então é por aí que eu acho que o Volkanovski deve acabar vencendo e por isso esse meu palpite final, né? E só a título de comparação, essa diferença de gás, inclusive para mim, é o que diferencia muito o Makhachev do Khabib Nurmagomedov. Se fosse o Khabib contra o Volkanovski, eu iria de Khabib até de certa forma tranquilo. Muita gente vai falar, mas o Khabib é muito pior do que o Makhachev na trocação. Ele é pior, de fato, o Makhachev é melhor. Mas o gás do Khabib é quase que infinito. Ele aguenta fazer 25 minutos de isometria, do que for. O cara não cansa. Então eu acho que contra um cara como o Volkanovski, o Khabib teria talvez mais dificuldade para se aproximar, talvez, né? Porque geralmente os caras recuavam e facilitavam o serviço dele, né? Mas eu acho que é uma característica muito importante para ganhar do Volkanovski, né? E é difícil ter esse ritmo dele, né? Não à toa o cara também não perde. Então, mesmo o Max Holloway, que tinha muito gás e muito volume, não conseguiu acompanhar o Volkanovski, né? Então, isso que o Volkanovski é um bom trocador, mas não é necessariamente o melhor, né, do UFC. Tem muitos caras mais técnicos do que ele. Só que ele alia isso, né? A potência, a movimentação, esse gás. Então, eu acho que o Makhachev vai ter que ir pro lado da explosão muscular, que o Volkanovski também é muito bom, da defesa das quedas, que o Volkanovski também se vira bem. E ali vai sobrar o quê? Na hora que começar a equilibrar um pouco ali técnica e tal, né? Questão da altura, não sei o que, eu acho que o gás vai fazendo diferença. Então, enquanto ainda tiver gás, Makhachev deve derrubar e tudo, mas a luta durando, eu acho que vai começar a dificultar, ele não vai conseguir mais ali achar a distância para derrubar, vai começar a tomar golpe ali na longa, tá? Volume, não sei o que, e vai ficar tentando buscar queda, não vai ter mais a mesma qualidade, o mesmo timing, não vai conseguir mais derrubar e vai acabar perdendo ali na pontuação. Enfim, essa é a minha leitura pra luta. É muito difícil, claro, o Volkanovski tá muito como zebra e tal, mas sinceramente, parando para pensar, eu cheguei nessa conclusão, né, de que o condicionamento físico, o combustível do Makhachev não é o do Khabib e ele não vai conseguir manter pressão por 5 rounds e talvez por isso ele acabe perdendo na decisão pro Volkanovski, né? Esse é meu palpite, que acaba de certa forma sendo um chute, né? Óbvio. Mas é isso. Então, já que vocês me pedem muito meu palpite, tá aqui, meu palpite final, depois de pensar muito, olhar a estatística, olhar o vídeo dos dois treinando, é essa conclusão que eu chego. Alexander Volkanovski vence Islam Makhachev por decisão e se torna campeão duplo, campeão peso pena e também peso leve. Então esse é meu palpite final. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!